é o mesmo, aleluia. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti esta live, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, traz-nos a revelação da Sua palavra, Senhor. Fala conosco nessa palavra, Senhor, na história de Ana, Pai. Que nós possamos, Senhor, aprender, Senhor, a entregar os nossos sonhos, a entregar os nossos projetos a Ti, Pai, crendo que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais de tudo quanto aquilo que nós pedimos, sonhamos ou imaginamos, Pai. Senhor, eu consagro a minha vida a Ti, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, eu consagro esta live a Ti. Espírito Santo de Deus, usa-me conforme lhe apraz. Fala comigo, fala por mim, fala através de mim. Fala aos meus irmãos, que essa live, Pai, seja para glorificar e exaltar o Seu santo nome. Que essa live seja para exaltar o nome do Senhor Jesus. Entra em cada casa, em cada lar, traz paz, Pai. Aqueles que estão assistindo e aqueles que ainda assistirão. Abençoa-nos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Shalom, shalom, seja bem-vindo. João Bezerra, José Santos, que alegria poder ter vocês aqui comigo. A palavra de hoje está no livro de 1 Samuel. Se você pode, abre a sua Bíblia comigo. Em 1 Samuel, capítulo 1. Eu estou fazendo uma série de lives sobre as mulheres da Bíblia e seus propósitos. E hoje eu estarei trazendo sobre o propósito de Ana e de Penina. E o propósito dela muitas vezes também está ligado com o nosso propósito. O propósito de anos atrás na história bíblica pode ser um propósito que está ligados a nós, em nome de Jesus. E muitos de vocês podem conhecer a história de Ana. A história de Ana e a história de Penina. Ana é a mãe de Samuel, que foi um dos grandes profetas na Bíblia. Aleluia! Seja bem-vinda, Rosa Maria, Carlos Silva. Curte essa live, compartilha em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia. Em 1 Samuel, vamos ler no versículo 1. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Então, qual que é o contexto histórico aqui? Samuel foi creio que foi o último juiz ali do povo de Deus. Samuel, ele nasceu e ele foi responsável por fazer a transição do período dos juízes para o período dos reis. E Samuel, ele foi fruto de uma promessa de uma mãe que desejava muito um filho. E a história de Eucana, de Ana e de Penina, eles nos mostram que Eucana, ele tinha um casamento que ele era casado com duas mulheres. Ana era estéril. Então, seja bem-vinda, Raquel. No contexto ali de Israel, a mulher estéril, ela era fonte de vergonha. Ela era considerada uma mulher com menos valor, ela tanto o valor pessoal, tanto o valor emocional, e também ela tinha uma dor profunda, porque a mulher estéril, ela não tinha quem cuidasse dela caso o marido faltasse. Então, Ana, ela sofria de uma dor profunda. As emoções dela eram afloradas. Penina a envergonhava constantemente, porque a palavra fala, Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E quando o texto aqui ele vem destacar que Ana não tinha filhos,
nos destaca a fragilidade, nos destaca a dor que essa mulher pode carregar naquela época onde você era valorizada pela quantidade de filhos que você tinha. Aleluia! Continuando no versículo 3, todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. Eucana, esposo de Ana, ele amava Ana, independente se ela lhe dera filhos ou não. Ele amava pelo que ela era. Mas Penina tinha muitos filhos. E Eucana, ele dava uma porção de carne para Penina e para os seus filhos, mas para Ana ele dava uma porção dobrada. De alguma forma, Eucana sentia a dor que Ana carregava. E ele queria, de alguma forma, recompensá-la por aquela dor. E essa história, ela nos traz uma história de uma dor real, de uma dor de uma mulher estéril. Continuando no versículo 8, A Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. E sua rival, olha para a palavra, e sua rival, a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Pergunta Eucana, seu esposo. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Havia um conflito familiar pelo fato de Eucana ter 2 esposas e uma das esposas lhe dar filhos. Não fala a quantidade de filhos, mas fala que ela tinha filhos. Então ela tinha mais de um filho. Shalom, shalom, minha filha, seja bem-vinda. Compartilhe essa live. Que alegria ter você aqui. Ela tinha mais de um filho. E ela, por ter mais de um filho, ela provocava a Ana constantemente. Ela zombava dela. Ela a ridicularizava, porque quando uma mulher não tinha filho naquela época, era como se Deus a estivesse castigando. É como se Deus tivesse lançado uma maldição sobre ela. E como eu disse anteriormente, a mulher estéril, ela era considerada sem valor. A mulher estéril, ela era vulnerável tanto da parte econômica, tanto da parte social, como da parte familiar. Ela era desvalorizada pelas pessoas. Então, essa história aqui nos mostra uma dor real, ela mostra a dor real de Ana, que sofre perseguição, sofre zombaria dia e noite. A dor de Ana, além da dor íntima pelo fato dela não gerar filho, era uma dor pública, porque Penina fazia questão de expor o sofrimento de Ana. E muitas vezes há pessoas na vida passando por esses tipos de perseguição. Há pessoas em lutos familiares, lutos de infertilidade, se sentem como pessoas que não geram, pessoas que não têm valor diante da sociedade, são excluídas socialmente, se sentem envergonhadas, e outros que insistem em provocar. Mas nós aqui, nós não devemos falar de Ana, de Penina, como uma vilã,
como uma pessoa má, porque ela também foi responsável para dar o pontapé inicial no clamor da parte de Ana. Porque se não fosse as provocações de Penina, provavelmente Ana não teria ali se entregado a Deus com fervor e clamado por um milagre, clamado pelo seu filho. Provavelmente, se não fosse o empurrão de Penina, muitas vezes nós nos sentimos estagnados, e quando nós nos sentimos estagnados, se não houver uma perseguição, nós ficamos ali. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto, nós nos sentimos confortáveis ali, e sair dessa zona de conforto muitas vezes dói, muitas vezes machuca. Aleluia, aleluia. E Ana, ela vai ao templo. A sua dor, a sua amargura, o seu sofrimento faz com que ela saia ali da sua zona de conforto, de lamentar-se no seu quarto, de chorar no seu quarto, de se sentir humilhada por Penina. Faz com que ela tome uma atitude e ela vai ao templo orar e clamar ao Senhor pelo seu milagre. No versículo 9, certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Então Ana, ela sai ali do local de humilhação e ela vai se derramar aos pés daquele que pode resolver o seu problema, que pode mudar a sua história. Muitas vezes nós ficamos ali na nossa zona de conforto, comentamos da nossa vida, falamos do nosso sofrimento para as pessoas que estão à nossa volta, e isso só faz com que as pessoas que estão à nossa volta, faz com que nós nos tornemos objeto de zombaria, objeto de pena. Quando nós deveríamos entrar no seu quarto, como a palavra de Deus diz, você, quando orar em secreto, entra no seu quarto, fecha a porta, que seu pai que te vê em secreto recompensará. Quando nós devemos estar buscando ao Senhor, estar nos derramando aos pés do Senhor, nós estamos comentando, falando das nossas vidas às pessoas, estamos falando da nossa vida, do nosso problema, da situação, porque nós passamos para pessoas que não podem e muitas vezes não querem resolver, e muitas vezes usam essa dor para nos afrontar, para zombar de nós, assim como Penina fazia com Ana. E Ana, ela se aproxima do Senhor, ela estava angustiada e ela chorava sem parar, e enquanto ela chorava, enquanto ela derramava a sua lágrima, ela fez uma oração honesta. Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da sua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor. Shalom, shalom, pastora Márcia, seja bem-vinda. Ana, ela faz uma oração sincera, ela faz uma oração sem máscara, ela faz uma oração específica, um pedido claro, ela se compromete através de um voto, porque ela estava cansada de ser objeto de zombaria. E o voto de Ana é um voto de coragem. Ela fala: se me deres um filho, eu vou dedicar essa criança por toda a sua vida ao Senhor. Ela faz um voto de consagração absoluta daquilo que ela mais queria, daquilo que era o desejo, o objeto do seu coração. Tudo que ela queria era ter um filho. E ao mesmo tempo que ela pede esse filho, ela entrega esse filho, ela consagra esse filho ao Senhor. E ela fala: se me deres um filho, eu o entregarei ao Senhor.
É um voto profundo, é um voto de alguém que carrega uma dor na alma, uma dor tão grande na alma. Não é um voto superficial, mas é uma oração verdadeira. Uma oração de súplica, uma oração de clamor, mas também uma oração de oferta. Porque ao mesmo tempo que ela pede, ela fala: se me deres, eu entregarei ao Senhor. E essa oração que Ana faz transforma o seu coração, transforma o seu corpo. E é um voto de consagração. E muitas vezes nós temos que ter fé, e a fé é a certeza daquilo que não vemos, e a fé daquilo que esperamos. Fé é a certeza do que não vemos. Ana não via o seu ventre carregando um filho, mas ela, quando fez aquela oração, ela teve certeza. Através do seu pedido, através da sua entrega, ela pôde acessar aquela criança e, ao mesmo tempo que ela acessou, ela o entregou a Deus. E ela honra a Deus. Ana é uma mulher de coragem, uma mulher entregue, uma mulher que estava cansada de ser humilhada e foi a fonte da água da vida, foi a fonte, foi aos pés daquele que poderia, o único que poderia mudar a sua sorte, resolver o seu problema, aleluia. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele, largue esse vinho. A angústia de Ana, além de objeto de zombaria, também virou objeto de julgamento. Quantas pessoas nos julgam, quantas pessoas nos julgam sem nos conhecer, nos julgam pelo seu histórico, por aquilo que elas são. Ana respondeu, meu senhor não bebe vinho, nem outra bebida mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Ana estava totalmente entregue àquela oração. O seu coração estava completamente derramado aos pés do Senhor, ao ponto da sua oração ser confundida com uma pessoa que estava embriagada. Ela não estava se importando com quem estava à volta, ela não estava se preocupando com a sua reputação, ela estava entregando a sua dor mais profunda aos pés do Senhor. Aleluia! Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter, estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Ela não estava falando às pessoas o seu problema. Ela não estava se lamentando com um, com o outro, tentando desabafar. Ela estava entregando a sua angústia, a sua aflição na presença de Deus, nos pés do Senhor, aleluia. Ela estava cansada de ser objeto de zombaria, de ser ridicularizada por Penina. Mas ela tomou a decisão certa, ela foi aos pés daquele que podia resolver. Ela entregou a sua angústia numa oração fervorosa, numa oração sincera. Ela abriu o seu coração e falou, Senhor, eu estou profundamente angustiada, Senhor, eu não aguento mais passar por essas humilhações ano após ano. Ano após ano. Aqui a palavra declara, todos os anos era a mesma coisa. 1 Samuel 1,7, todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Anos a fio passando por isso. Anos sendo humilhada. Até o momento que ela decidiu parar de chorar.
para alimentar o ego de pessoas que queriam ver o seu mal e decidiu chorar aos pés do Senhor, aos pés de quem realmente podia mudar a sua história, aos pés de quem realmente podia transformar a sua dor em propósito. Aleluia. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E seu rosto já não estava triste. Quando Ana foi ali interpelada por Eli, e ele perguntou, quando você vai deixar esse vinho? E ela abriu o coração e falou, eu não bebo, eu estou angustiada, minha alma dói, eu sofro, a minha angústia e aflição porque eu não tenho filho. Eu estou aqui me derramando aos pés do Senhor, que é a única coisa que eu posso fazer. E quando ela recebeu a bênção de Eli, o sacerdote do templo do Senhor, aquele que tinha acesso direto a Deus, nesse caso, vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então ela voltou para casa e começou a se alimentar. E seu rosto já não estava triste, porque ela carregava dentro de si a certeza que as suas orações foram atendidas. Ela carregava dentro de si a certeza que Deus tinha ouvido as suas preces. Há momentos em nossas vidas onde nós clamamos, nós falamos e nada resolve, nada acontece, mas tem aquele momento onde nós nos derramamos nos pés do Senhor e nós temos a certeza, o Espírito Santo fala dentro do nosso coração e declara: a sua oração foi atendida. Apenas creia, apenas acesse a promessa, aleluia. Amém, Hélio, seja bem-vindo, louvado seja o Senhor. Nós temos que crer na promessa, naquilo que nós pedimos. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. Samuel significa eu pedi ao Senhor ou eu dei ao Senhor. Deus ouve a súplica de Ana. Deus ouve o clamor, Deus ouve as lágrimas que ela derramou, a sua angústia, e atende o seu pedido e ela concebe Samuel. Aleluia. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor a ajude a cumprir a sua promessa. Eucana sabia a dificuldade que seria para Ana de entregar o seu único filho, o seu filho que ela tinha pedido durante tanto tempo. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló. Embora ele ainda fosse pequeno, ele era pequeno, a criança geralmente é desmamada entre 2 e 3 anos, ou até menos. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim, sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Graça e paz, Gediel, seja bem-vindo. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor.
Pedi ao Senhor que me deste esse menino e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Ana, ela não foi leviana. Ela pediu, o Senhor atendeu e no devido tempo ela foi entregar o seu filho. Deus responde ao clamor daquele coração angustiado, daquele coração sofrido. E Ana cumpre o seu voto. Ela aceita que ela foi atendida porque ela disse: eu o entregarei ao Senhor e ele o servirá para sempre. E a palavra de Deus nos fala que naquela época raramente Deus falava, as visões já não eram tão frequentes. E Samuel, ele fica ali no templo e ele passa a ser treinado por Eli, ele está ali a serviço do Eli. E Samuel, ele se torna fruto do propósito divino. Ana, o propósito de Ana foi gerar um dos últimos profetas. Porque ali a casa de Eli era cheia de pecados. Ele compactuava com o pecado dos seus filhos Ofni e Finéias. Eles roubavam do templo quando as pessoas iam fazer as ofertas. As ofertas do templo eram para o Senhor. Antes de serem entregues no altar do Senhor, eles já tiravam para si as melhores partes. Deus estava em busca de um sacerdote verdadeiro que entregasse o seu coração. E Ana estava em busca de um filho para preencher o seu vazio do seu coração e da sua angústia. Então Ana alimenta o ministério profético de Deus e Deus alivia aquela alma frustrada, alivia aquela alma cansada, aquela alma que era humilhada. E o cumprimento do voto de Ana não teve impacto somente na vida dela. A entrega de Samuel ali teve impacto em toda a história do povo de Israel. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então, a devoção de Ana, a entrega de Ana, gerou impacto por toda a nação de Israel. Samuel foi responsável por ungir 2 reis, porque o povo estava clamando por um rei, eles não queriam ficar com juízes. Samuel é o último juiz, depois dele é levantado Saul, depois de Saul é levantado Davi. E Samuel é responsável por ungir estes 2 reis. E mesmo com seu sacrifício pessoal ali, de entregar o seu filho ainda pequeno para servir ao Senhor, o seu coração se alegrou porque Deus havia atendido a sua prece. Deus havia atendido o clamor de Ana. E aqui nós não devemos ver a entrega de Samuel a serviço do Senhor como um abandono, mas como uma consagração. Uma consagração, ela confiou em Deus o futuro do seu filho. Ela continua amando, se você ler ali o livro de 1ª e de 2ª Samuel, quando Samuel era pequeno, todo ano ela ia, fazia uma túnica e entregava e visitava o seu filho ali na época dos sacrifícios. Ela continua amando o seu filho, mas ela honra o seu pedido, o seu voto. E muitas vezes nós podemos gerar filhos que não são para nós geramos filhos, o nosso propósito é educar filhos que vão servir ao Senhor, é criar os nossos filhos na presença do Senhor para que eles sirvam a Deus, para que Deus os conduza ao propósito que o Senhor quer. Muitas vezes nós não queremos entregar coisas a Deus, o Senhor pede jejum, o Senhor pede orações, o Senhor pede orações na madrugada e muitas vezes nós nos recusamos a sair da nossa zona de conforto para fazer isso, quanto mais entregar o filho.
Mas Ana, o seu coração estava derramado e Deus tinha cumprido aquilo que falou a ela. E no capítulo 2, o subtítulo é Oração de Louvor de Ana. Ana fez uma oração de louvor, Ana fez uma oração de agradecimento, porque o Senhor tinha ouvido as suas preces e tinha atendido o seu pedido, aleluia. Então Ana orou: meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Agora dou risada dos meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertastes. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará a ação de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida. Faz descer ao Sheol e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros. Humilha e exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles, e o Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder a seu rei, concede força a seu ungido. Aleluia! Graça e paz, minha prima Patrícia, seja bem-vinda. Então, esse cântico de Ana é um cântico de louvor, é um cântico de adoração. Ela faz um canto que transcende gerações, ela exalta o nome do Senhor. Então, aqui quando ela fala, a mulher que não tinha filhos agora tem 7, ela se tornou mãe de 7 filhos. E a que tinha muitos desfalece de raiva, desfalece de inveja. Deixem de ser orgulhosos e soberbos, não falem com tamanha arrogância. Penina a tratava com arrogância, Penina a humilhava. Aleluia. E quando Ana dedica Samuel ao templo do Senhor ali, ele é responsável por uma ação que leva a Cristo em Gálatas 4:4. A palavra de Deus nos fala: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Samuel, ele foi de suma importância ali para o povo israelita. Samuel, ele foi responsável, ele foi juiz, ele foi sacerdote e foi um grande profeta. E ele esteve ali naquele período de transição dos juízes para a monarquia, para os reis. Ele julgou Israel durante muito tempo
Ele ungiu, como eu falei, ungiu Saul, ungiu Davi. E se você quer saber mais sobre Samuel, leia a Bíblia, nos livros de 1º e 2º Samuel. Samuel vem ao mundo através desse nascimento milagroso, através desse amor, desse clamor da sua mãe. Então, o papel de Ana, o papel profético de Samuel, prepara o caminho para o nascimento do Senhor Jesus. E Ana, através do seu clamor, permite que Deus, através do seu ventre, faça isso. Então, quando nós estivermos passando por situações difíceis, faça uma oração honesta, entregue o seu coração a Deus, entre no seu quarto em secreto, e o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Entregue o seu coração, entregue as suas mazelas, a sua angústia, aquilo que dói na sua alma. Porque o Senhor busca a verdade no íntimo, como está no Salmo. Um coração contrito, o Senhor não nega. E quando você fizer um voto, faça um voto consciente, faça um voto com base naquilo que você realmente vai cumprir. Aleluia! E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que eu faço sempre votos e cumpro, não. Muito pelo contrário, eu já fiz muitos votos onde eu não consegui cumprir. E eu me arrependi amargamente, chorei e pedi perdão ao Senhor, mas eu continuo, eu não deixo que Satanás use isso para me tirar dos caminhos do Senhor. Nós, como pai, como mães, nós devemos encorajar os nossos filhos através de votos de fé, através de ensinarmos a palavra de Deus para que eles continuem e se mantenham no caminho do Senhor. Provérbios declara: crie o seu filho nos caminhos do Senhor desde pequeno, que quando for velho ele não se desviará dele. E o propósito de Ana aqui é nos mostrar que o lamento pode trazer um grande profeta ao mundo, um coração rendido, uma oração sincera. A entrega que gera um profeta genuíno, uma entrega pessoal que não se preocupa só consigo mesmo, mas entrega de corpo e alma a Deus. Pode ter um impacto tanto nacional quanto tanto pessoal como na história da Bíblia. Samuel foi fundamental. Samuel, ele moldou ali Israel para que cumprisse as leis do Senhor, ele os exortou, ele os conduziu. Aleluia! Samuel, ele cresceu ali sobre os cuidados de Eli, mas o Senhor o conduziu e ele não aprendeu nada de errado que os filhos de Eli faziam. Como juiz, Samuel liderou grandes guerras, conduziu o povo ali em julgamentos, resolveu disputas e exortou o povo à fidelidade a Deus e a volta ao arrependimento e à renovação da fé. Como profeta Samuel, ele trouxe mensagens divinas, anunciou juízes, orientou aquele povo, ele foi porta-voz direto de Deus àquele povo. Samuel, embora ele não fosse levita de nascimento, porque os levitas eram nascidos da tribo de Levi, e Samuel, os pais dele eram da tribo de Efraim, mas ele fazia todas as funções religiosas. Quando Eli e Ofni e Finéias morreram, ele se tornou o sacerdote do povo. E como eu disse, quando o povo clamou por um rei, porque eles queriam ser iguais a todas as nações vizinhas, através do pedido do povo e através do comando de Deus, ele ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Aleluia! E eu quero fazer com você agora, te chamar para uma ação prática.
Entre no seu quarto, faça uma oração honesta, confesse ao Senhor, confesse aquilo que você traz na sua alma, aquilo que está causando sofrimento, entregue os seus problemas ao Senhor, ao invés de falar para quem só quer zombar de você, ao invés de falar para quem vai te ridicularizar, para quem vai usar o que você está dizendo no futuro contra você. Entregue aos pés do Senhor. Clame a Deus, clame aquele que pode resolver. E saiba que a sua fé, assim como a fé de Ana, assim como a oração de Ana, que trouxe o filho ao seu colo e gerou mais filhos, ela entregou ali Samuel no templo, sim, para servir ao Senhor. Mas através da sua entrega, Deus lhe deu mais filhos. Ela gerou 7 filhos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Eu te convido a entregar os seus problemas ao Senhor, a entregar verdadeiramente, se derrame aos pés do Senhor em uma oração sincera, assim como Ana fez. Não uma oração, entrar na presença de Deus com máscaras. Shalom, shalom, pastor Márcio, seja bem-vindo. Tire todas as máscaras. Entre numa oração sincera, numa oração no secreto, entregue tudo aquilo que você se envergonha, entregue aquilo que você quer, entregue aquilo que te dói, que machuca a sua alma, o seu corpo e o seu espírito. Seja sincero a Deus que Ele ouvirá as suas orações. Um coração sincero e contrito o Senhor não rejeita. O Senhor não rejeita orações. Aleluia! O Senhor não rejeitará as suas orações. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, entregue a sua vida a Deus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Procure uma igreja próxima a você. Aleluia! Mas seja honesto com Deus. Quando você é honesto com Deus, Ele transforma a sua realidade, Ele transforma a sua vida. Aleluia! Que o Senhor possa ter falado contigo nesta tarde, que o Senhor possa continuar falando com aqueles que ainda assistirão. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego esta live, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por todas as pessoas que assistiram e aquelas que ainda assistirão, Pai. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, Pai. Que nós possamos nos achegar, Senhor, diante, Senhor, do seu trono da graça, diante dos pés do Senhor Jesus e fazer uma oração honesta, fazer uma oração sem máscaras, fazer uma oração sem mentira e nos derramar e entregar o nosso coração a Ti, Pai, de corpo e alma e espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, traz a revelação ao nosso coração daquilo que o Senhor quer que nós entreguemos a Ti, Pai, verdadeiramente. Ensina-nos, Senhor, a andar nos seus caminhos. Ensina-nos, Senhor, a andar nos seus estatutos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao coração das pessoas. Que a sua palavra, Senhor, possa se tornar uma semente que vire uma árvore frondosa, Pai, em nome de Jesus. Senhor, esta live é para te honrar, te glorificar e te exaltar. Glória ao Rei dos Reis, glória ao Senhor Jesus, Pai. Que eu diminua e que tu cresças em mim. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Shalom, shalom, graça e paz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família. E que Ele possa atender as suas orações e atender aquilo que você pede no secreto. Em nome de Jesus. Tchau.